Ouve aí a música título do CD Aleluia, lançado ano passado pela banda Cascadura e que é a atração de hoje do projeto Intercenas Musicais. Esse álbum foi recentemente elogiado por Caetano Veloso em uma coluna escrita pelo cantor e compositor baiano, mas ele não é o único a render elogios ao grupo. A gente pode citar, por exemplo, o CD Bugari, que foi considerado por Nando Reis o melhor disco de 2006 em termos de disco de rock. Em 20 anos de estrada, a banda já lançou DVD, documentário, 5 CDs, o último deles, o já citado Aleluia, que é interessante por um aspecto, entre outros, ele é todo dedicado à cidade de Salvador, de cabo a rabo, um CD duplo todo dedicado à cidade. A gente vai saber um pouco mais sobre esse disco que vem fazendo sucesso, o que a banda pensa sobre a cidade, o que é fazer rock em Salvador, a história do Cascadura, com o vocalista Fábio Cascadura. Bem-vindo à Frequência Baiana. Olá, Renato. Olá, pessoal. Um abraço a todos que estão escutando o Band News aqui, o Frequência Baiana. Fábio, vocês lançaram Bugari, que foi um CD que teve críticas muito positivas. A gente citou aqui, por exemplo, o Nando Reis. E depois resolveram fazer um disco muito diferente, né? Eu me lembro de algumas críticas na época, dizer, o Cascadura podia ter feito cover de si mesmo e resolveu fazer uma coisa muito diferente, que é o Aleluia. De onde é que veio essa ideia de fazer um disco só falando da cidade de Salvador? Então, acho que a carreira do artista ela é pautada pelas demandas, né, que são próprias dele mesmo, assim. E acho que na nossa carreira em particular, um disco vem puxando o outro. No caso, o Bugari foi um disco que a gente fez em São Paulo, quando a gente estava em São Paulo, tendo a perspectiva de voltar para a Bahia, de voltar para Salvador. Então a gente sofria muita pressão lá, naqueles instantes finais em que a gente estava concebendo o disco, e idealizava uma cidade do Salvador que a gente lembrava com o coração. E quando a gente chegou aqui, a cidade era um pouquinho bem diferente, era bem diferente do que o que a gente lembrava dela, apesar de nunca termos cortado nossos laços, sempre termos voltado para cá e tudo mais, mas quando a gente retornou em 2006, a cidade ela se apresentava um pouco diferente, aliás, bastante diferente, né? Um momento difícil que foram esses 12 anos aí que se passaram. A cidade vinha com um processo de esgarçamento social, de depreciação da própria estrutura urbana, do seu convívio, né? Na escalada da violência. Enfim, a cidade estava bem diferente e a gente passou a discutir essa cidade. A banda, com outros artistas, com outras pessoas que pensam a cidade do Salvador, a gente começou a observar uma série de pessoas e daí nasceu a ideia de fazer um disco. E esse disco é hoje o Aleluia, né? Que é um disco duplo, que tem 22 canções que pretendem falar e discutir um pouco que cidade do Salvador que a gente quer, né? Essa cidade que está aí agora, enfim. Bom, vamos ouvir mais uma música do CD Aleluia. Arcos dançam no mar, arcos brancos no altar. Bom, essa daí Nunca Imaginei. Esse disco Aleluia tem uma composição que é uma parceria do Fábio com o Nando Reis, que foi uma das pessoas ouvidas no documentário Efeito Bugari, e a gente vai mostrar um trecho da fala do Nando Reis presente nesse documentário. Cara, eu conheci a banda através da Priscila, que foi produtora deles uma época, e ela é mulher do Pablo, que trabalhava na MTV, e chegou o CD na minha mão, era um hit lá no departamento. E eu ouvi e adorei. Tem tudo que eu gosto. Porque é uma conjugação, por incrível que pareça, meio rara de som rock and roll, de certa maneira meio clássico, mas ao mesmo tempo muito original, como todas as coisas boas, nas suas soluções. E a primeira coisa que me chamou a atenção era o modo do Fábio cantar. Eu achei aquilo sensacional. Falei, que esse cara? Bom, aí você ouviu o Nando Reis fazendo esse depoimento. Do que trata essa composição que vocês fizeram juntos, Fábio? Justamente dessa expectativa, desse sentimento, né? De partir daqui e ter no fundo do coração a perspectiva de que um dia você volta, né? Era mais ou menos assim como nos sentíamos quando estávamos em São Paulo. Nós moramos em São Paulo durante quase 3 anos e alguma coisa dizia pra gente que a gente ia voltar para Salvador. Foi o que aconteceu com o Bugari, que foi o disco anterior, mas eu acho que o desenrolar desse processo de relacionamento e de avaliação do que é a cidade e do que somos enquanto soteropolitanos
Soteropolitanos, se dá de fato com o Aleluia, que é esse disco agora. E como é que foi essa trajetória? Como é que tem sido a estrada, né, do Aleluia desde que ele foi lançado? Então, o Aleluia ele foi lançado inicialmente apenas para download livre na internet, porque o Aleluia ele foi premiado pelo edital de produção em música da Secretaria de Cultura no ano de 2009, e um dos compromissos nossos era de produzir um disco e disponibilizá-lo livremente na internet. Isso aconteceu no dia 8 de maio de 2012, foi quando o disco foi lançado. Então o disco teve uma acolhida muito boa das pessoas mesmo, antes de imprensa, antes de fazer qualquer tipo de trabalho de divulgação. A gente lançou para as pessoas baixarem, e foi sensacional, porque o número de downloads foi incrível e o retorno direto na internet, né, foi fantástico. A partir daí o Aleluia recebeu indicação ao VMB de melhor disco do ano, que é o prêmio da MTV, foi apontado em várias listas dentre os melhores discos lançados em 2012, e em novembro do ano passado, 2012, nós lançamos ele em CD duplo. Além disso, nós lançamos também um documentário falando de como esse disco foi produzido e do porquê esse disco ser produzido, falando sobre a cidade de Salvador com os artistas que dele participam, né? É uma obra que a gente, para poder falar da cidade a contento, a gente teve que chamar alguns artistas que a gente que nós admiramos, como Letieres Leite, Orquestra Rompilés, Rony Jorge, Ciba Veloso, Pete, que canta uma canção com a gente, o Nando, que faz essa parceria conosco, Mauro Piton, que é da banda Bestiário, também participa desse disco, Móveis Coloniais de Acaju, que faz o naipe de metais na faixa de abertura, o Solovera, Jorge Solovera, que canta também numa canção chamada Os Reis Católicos. Enfim, uma série de artistas que vieram participar, e alguns desses artistas estão nesse documentário que você pode ver livremente no YouTube, chama-se Aleluia Cascadura. Você vai lá, digita e pronto. Vida nova ibero-africana, menos saca, mais sacana, rica, fusa e carnaval. Você ouve aí a música Soteropolitana, que recentemente ganhou um clipe. É uma das faixas do disco Aleluia, da banda Cascadura, que se apresenta hoje no Commons Studio Bar, lá no Rio Vermelho, pelo projeto Intercenas Musicais. Em nosso estúdio a gente conversa agora com o vocalista da banda, Fábio Cascadura. Fábio, quando a gente vê os feitos da Cascadura, 5 discos, DVD, documentário, clipe, fica a pergunta sobre como vocês conseguiram seguir fazendo música por 20 anos, quando tantas bandas acabaram, por vários motivos, deixando de existir. Você teria uma resposta para isso? Não tenho, não. Difícil. Na verdade, antes eu queria dizer que essa música que tocou e que ganhou esse clipe, ela é extremamente significativa pra gente, porque é uma homenagem ao Pierre Verger. O clipe é uma homenagem ao Pierre Verger, foi todo filmado no bairro do Engenho Velho de Brotas, né? A gente fala, quando se fala de Salvador, Barra, né? Rio Vermelho e tal, mas Engenho Velho de Brotas também é Salvador, significa muito para a cidade, diz muito sobre a cidade. Esse clipe foi dirigido pelo Thiago Tradi, que é o baterista da banda, então um projeto bem bacana, em parceria com o pessoal do Geração Beat lá do Alexandre Guena. Então eu precisava falar também da importância dessa música, e que é quase que um resumo sobre toda a obra, o Aleluia, e sobre esse clipe. Já é uma referência exatamente, é uma brincadeira, uma homenagem ao Pierre Verger, que morou lá no Engenho Velho, né, que tem lá a Fundação Pierre Verger, que é tão importante, que seria muito bom se as pessoas fossem lá visitar, e, enfim. E é um bairro cheio de artistas bacanas, né? Bambam, Márcio Vitor, Toninho, um monte de gente que saiu de lá e que continua, enfim, produzindo arte lá. Eu não sei por que a gente permaneceu. Acho que realmente porque a gente curte fazer isso. A gente vem tendo resultados muito bons ao longo do percurso, né? A cada etapa de nossa realização, a gente tem um retorno positivo, a gente tem um retorno que vale a pena, né? A gente é premiado, a gente conquista mais espaço. Tocaram no Lollapalooza, não foi? Tocamos no Lollapalooza ano passado. Essa música Soteropolitana foi uma das 25 classificada, não sei se é classificada, mas enfim, apontada pela revista Rolling Stone, que é bastante conceituada como uma das 25 melhores músicas lançadas no ano passado. É uma música que fala de Salvador, que tem samba reggae, que tem o riff dos Stones conjugados ali na canção. Então tudo isso pra gente diz muito. O nível e o alcance do que isso vai dizer para as pessoas, a gente vai saber daqui a pouco, não sei. O disco tá fazendo uma estrada bacana aí, ganhando cada vez mais espaço, mas a gente segue fazendo porque a gente gosta, porque a gente ama,
porque a gente se realiza construindo essa história. Tem uma coisa que estava me ocorrendo, você até comentou, né, que a Pitty participa desse disco e vocês têm uma associação estreita com a Pitty. Mesmo ela tendo ganhado uma projeção nacional, ela parece ter conseguido passar sem uma crítica que anos atrás era muito recorrente, né? A pessoa faz sucesso, se vendeu e não sei o quê. Você acha que a gente virou essa página, que o público que curte as bandas aqui de Salvador amadureceu de alguma forma? Não, acho que de uma forma geral a perspectiva que se tem de arte na Bahia, ela mudou bastante, ela tem mudado bastante, em particular em relação à música, em relação ao rock também, ou as manifestações, enfim, mais variadas. Acho que a gente vem amadurecendo cada vez mais, né? Não só os artistas, mas a crítica, o circuito da informação, o público, todo mundo vem se abrindo cada vez mais, procurando ouvir mais e com mais qualidade também, quantitativamente e qualitativamente, música e absorver arte. Porque eu acho que é um momento, inclusive, que precisa que isso aconteça, para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a cidade cresça, evolua também. Enfim, eu acho que a gente já, você disse bem, acho que a gente já meio que passou por isso aí, já passamos essa página. Tive com ela agora, a gente acabou de chegar de uma etapa da turnê, onde a gente foi a São Paulo, a gente estava no interior da Bahia, depois fomos a São Paulo, Florianópolis, encontramos com a Pitty lá em São Paulo e tal, e falávamos tanta coisa da Bahia, dizíamos tanta coisa, a Bahia está tão perto dela, porque ela é baiana e tal. Enfim, eu acho que não fazer bem e fazer com sucesso, uma coisa não depõe contra a outra, né? Tá aí tantos outros artistas que fazem bem e fazem música boa e fazem sucesso também. E sucesso em nível, vamos dizer assim, industrial. Né? E as pessoas lá fora, você falou agora de Florianópolis, São Paulo, as pessoas lá fora já enxergam esse rock, essa música produzida na Bahia como música baiana também? Sim, vou dizer uma coisa para você, saiu nesse mês agora em que nós estamos, na Revista da Cultura, da Livraria Cultura, uma matéria muito bacana de um jornalista muito legal, chamado Rodrigo de Araújo, pesquisador musical radicado lá em São Paulo, e saiu uma matéria falando de toda essa produção da música, ou melhor, dessa produção dos artistas da Bahia, mesmo que não estejam morando em Salvador, mas radicados em outros estados, como Vivendo do Ócio, como Márcia Castro, ou como Cascadura, ou como Maglore, ou como Letieres Slate, o Baiana System, toda essa moçada que Lucas Santana, toda essa moçada que é da Bahia, que está produzindo uma música renovada, nova, diferente e cheia de informação, com conteúdo bacana, e que vem ganhando cada vez mais espaço na mídia, vem ganhando cada vez mais espaço no coração das pessoas. Tem essa matéria na Revista da Cultura que é bem legal. Estivemos em São Paulo e foi uma surpresa tremenda. Na noite nós tínhamos Cascadura, Lucas Santana, que é um baiano que mora em São Paulo, e o Curumim, que é paulista, mas que acabou de lançar um disco que se chama Rocha. Né, que tem uma relação estreita com a Bahia, a casa cheia, as pessoas vibrando, a repercussão foi ótima, as pessoas cantando as canções. Quer dizer, eu acho que já começa uma repercussão bacana, positiva e sem histeria, que eu acho que é o mais legal. As pessoas estão realmente absorvendo a música, trazendo a música para a sua realidade. Não é aquela coisa superficial, é uma coisa bacana mesmo. Já veio louca, salmo na boca, com a roupa roxa, toda roxa, achei a casa que tem. Nós estávamos falando nela agora há pouco, Pitty, aí participando dos vocais na música A Mulher de Roxo, aquela lenda tal da Mulher de Roxo, também está lá no CD Aleluia, da Cascadura. A gente está no estúdio aqui com o cantor e compositor Fábio Cascadura, da banda Cascadura, que se apresenta hoje no Commons, no Rio Vermelho. A gente está encerrando a entrevista, mas ainda dá tempo do Fábio dar um toque aqui de como é que vai ser o show de hoje, Fábio. Então, acho que hoje vai ser um show bem especial. É o final da temporada de verão do Maglore, que é a nossa banda parceira que vai tocar com a gente hoje. Final da temporada de verão deles aqui em Salvador, eles vão voltar para São Paulo, gravar um disco novo. Daqui a pouco estão aí com um trabalho maravilhoso também na rua. E também é o nosso encerramento nessa circulação com o projeto Intercenas Musicais, que é muito importante. Durante o verão nós passamos por várias cidades através desse projeto. Então hoje, a partir das 10 da noite, Cascadura, Maglore, ali na Commons, que fica na entrada da Fonte do Boi, no Rio Vermelho. Só chegar lá e festejar com a gente. Perfeito. Fábio Cascadura aqui no Frequência Baiana. Obrigado pela participação e bom show. Valeu, gente. Obrigado a todos vocês. Aguardo vocês lá mais tarde.